Já que ontem tinha falado de clássicos, hoje decidi buscar um dos meus clássicos favoritos do século XIX, português. Estou a falar da Queda do Anjo, do Camilo Castelo Branco. E decidi ir lá buscar o livro, olhei para ele e pensei, bem, eu gostava mesmo de mostrar como é que este livro funciona, e já agora, já que é um ótimo livro de boa literatura, podia fingir que vou explicar como é que funciona a literatura, embora isso, na verdade, seja impossível. Mas se nós olharmos para este livro, vamos encontrar aqui muito daquilo que faz a literatura, ou pelo menos que faz o romance, ou seja, este género que já vem daqui que foi desenvolvido nos últimos séculos, o género que não é nem poesia, nem épica, nem teatro, enfim, estas histórias desenvolvidas, eu não consigo definir um romance aqui num pequeno episódio, muito menos a literatura, mas podemos tentar. Portanto, olhando aqui para A Queda de um Anjo, de Camilo Castelo Branco, um livro que nos deixa muito bem dispostos, se o lermos, nestes 30 episódios que já tivemos, este é o episódio 30, eu nem acredito que já chegámos ao episódio 30, mas nestes 30 episódios, se eu tiver de escolher um livro, escolhi este, A Queda de um Anjo. Pronto, olhamos para este livro e o que é que nós encontramos aqui que nos explica a literatura? Para começar, temos logo a voz de Camilo Castelo Branco. Sim, eu estou mesmo a dizer a voz de Camilo Castelo Branco. Eu sei que devemos fazer uma separação entre o narrador e o autor. O narrador é um artifício criado pelo autor, mas neste caso, Camilo Castelo Branco era a pessoa que os leitores imaginavam, a pessoa que iam ler quando compravam, e havia muitos leitores a comprar muitos livros de Camilo Castelo Branco, que escrevia muito. Aliás, se formos à primeira edição, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link da primeira edição, para a primeira edição, que está disponível no website da Biblioteca Nacional, a ligação para a primeira edição do romance, vamos ver uma lista inicial de todos os romances de Camilo Castelo Branco. As pessoas, quando liam este romance, estavam a ler aquele autor, imaginavam Camilo. Camilo é o narrador. Claro que o Camilo narrador não é exatamente o Camilo autor, mas na cabeça do leitor é. Portanto, há esta voz criada ao longo de vários romances, esta voz que está ali. Claro que noutros escritores, noutros romances, esta voz é diferente. Podemos ter um romance a várias vozes. Podemos ter um romance na primeira pessoa. Neste caso, é um romance em que a voz de Camilo nos conta a história de uma personagem, de Calisto, Eloy, e por aí fora. Logo no início do romance temos o nome completo da personagem e a identificação deste nome já é um piscar de olhos do autor / narrador ao leitor. Temos o primeiro elemento, esta voz de Camilo que nos conta uma história. Temos a personagem, este Calisto que vem lá de cima cá para baixo, fisicamente, no sentido em que vem do norte para sul, mas também metaforicamente. Esta personagem é muito interessante, é uma personagem, como se diz na escola, redonda, muda muito ao longo da história, e temos, de facto, a história. Portanto, já temos a voz, a personagem, a história, este enredo, temos esta história que Camilo nos conta sobre aquilo que acontece a Calisto e a todos os que estão à volta. Já temos aqui vários elementos daquilo que faz a literatura. A voz, a personagem, a história, o enredo. E depois temos a língua trabalhada, as figuras de estilo, tudo aquilo que o autor usa para para fazer qualquer coisa. Cada parágrafo pode ser uma coisa diferente. Ou seja, a língua é o material artístico, é o material que Camilo usa para criar esta obra de arte. Mas no que toca à língua há também outro aspecto que talvez não seja tão óbvio quando falamos de literatura, mas que penso que é central no que é o romance, que é a tensão entre diferentes linguagens, entre diferentes línguas dentro da língua. Por exemplo, neste romance nós temos uma paródia do discurso parlamentar, temos o discurso parlamentar de Calisto, mas também do autor Libório, que é ridicularizado. Essa secção do livro é muito, muito, muito engraçada.
E é um bom exemplo daquilo que acontece em muitos romances, em que as várias vozes da sociedade aparecem e muitas vezes entram em conflito, ou pelo menos estão em tensão, e neste caso Camilo Castelo Branco usa isto para nos deixar a rir. Nós temos aqui não só a voz de Camilo a contar uma história, mas também todas as vozes da sociedade a brincarem umas com as outras. Portanto, temos a voz que nos conta a história, temos a personagem, temos o enredo, temos todo o trabalho linguístico, todos os recursos que nós podemos encontrar ali dentro do texto, e temos estas várias vozes em tensão, e depois temos a estrutura, ou seja, aquilo que nós, ao lermos o livro, vamos compreendendo que se repete ou que não se repete, aquilo que muda, aquilo que se mantém igual, mas que muda. Há na literatura, na verdade, muita repetição. Palavras que se repetem, mas que numa certa... palavras ou expressões ou frases ou discursos que se repetem, mas que numa certa posição nesta estrutura têm um sabor diferente, mudam. Por exemplo, uma frase num romance que é dita logo no início que parece muito banal, às vezes depois no fim é repetida e já parece ter aquele peso dessa recordação do que vinha antes. No caso da Queda de um Anjo, temos também esta repetição com outros textos anteriores, aquilo que os teóricos chamariam a intertextualidade. Por exemplo, Calixto no início procura as fontes de Lisboa que são descritas nos grandes clássicos e não encontra, é verdade que não encontra. Há aqui uma brincadeira nesta ligação com esses clássicos. Portanto, a repetição é também um dos mecanismos da literatura. A repetição com alguma diferença. Portanto, temos todos estes elementos, toda esta estratégia, se quisermos, todas estas formas de criar algo que vai fazer qualquer coisa a quem lê. Claro que vai ser diferente de pessoa para pessoa, ninguém lê o mesmo livro da mesma maneira, nem sequer a mesma pessoa lê o mesmo livro duas vezes da mesma maneira, mas aquilo que o autor está a fazer é brincar com a imaginação do leitor. Nós estamos a imaginar aquela personagem, estamos a imaginar aquela história, estamos a imaginar aquela Lisboa, estamos a ouvir aquelas personagens. Nós rimos-nos, nós ficamos irritados, nós ficamos... Enfim, aquele artifício literário serve para mexer no nosso cérebro, na nossa imaginação, no nosso corpo, e é isso que nós sentimos quando lemos bons livros. Portanto, resumindo, temos a voz, temos as personagens, neste caso o Calixto, essa excelente é uma palavra muito banal, essa magnífica também é difícil de escrever, enfim, leia o livro, mas temos a voz, temos a personagem, temos a história, o enredo, temos a língua trabalhada naquela forma que nós conhecemos de Camilo Castelo Branco, com o uso de um vocabulário muito diverso, mas ao mesmo tempo muito próximo do leitor. Enfim, não quero estar aqui agora a criar uma teoria camiliana neste pequeno episódio, mas temos também a tal tensão entre línguas diferentes, temos as repetições de textos anteriores, ou melhor, os ecos de textos anteriores e do próprio texto, e temos também a nossa própria reação ao texto, a nossa imaginação, o nosso corpo, o nosso coração a bater quando está a ler aquele texto, e também, há que dizer, quando voltamos a ler o mesmo texto, também a repetição no nosso cérebro daquilo que nós lemos da primeira vez, mas também uma repetição diferente. Há qualquer coisa que muda, já não lemos da mesma maneira. E isto foi um episódio arriscado. Isto de fazer uma teoria da literatura, mesmo só com base num romance, é impossível, para dizer a verdade. Se eu dissesse a literatura é isto e aquilo, amanhã alguém podia, nem que fosse só para me contrariar, escrever um livro que saía completamente desse molde. A literatura é muito mais complexa e muito mais difícil de apanhar do que a própria realidade física. Um átomo, nós não sabemos como funciona, mas é provavelmente mais fácil de descrever quando finalmente soubermos do que a literatura, dita assim. A literatura muda de autor para autor, de leitor para leitor, mas é impossível sequer de definir o que é que de facto é a literatura, mas é qualquer coisa que
pelo menos eu gosto e acho que é muito importante para todos nós. É algo que está aqui na Queda de um Anjo e está também em muitos outros livros, e é também disso que falamos ao longo nestes vários episódios. Vamos falar também esta semana de outros autores clássicos. Esta é a semana das perguntas e dos clássicos, se quisermos, e vamos também falar de ciência, porque é sempre bom misturar um pouco as coisas. Muito obrigado. Não se esqueça, assine, por favor. Se eu pedir por favor, espero que assine, e partilhe este podcast sobre livros, sobre literatura também, claro, mas não é só sobre literatura, é sobre tudo o que se esconde nos livros. Até amanhã.